Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, neste momento, abrir nossas Bíblias no Salmo de número 147. Salmo de número 147. Vamos ler alguns versos do Salmo 147. Verso número 1. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso, e muito poderoso. Em seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. No verso 14 agora. 147, 14. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra. A sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anunciará a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu suplico a bênção, a unção do Teu Espírito sobre a minha vida. Usa a minha vida e os meus sentidos para pregar a Tua palavra. Com coração agradecido eu quero Te exaltar, Senhor Jesus, por todas as provisões e livramentos que nós, minha família, Pai Santo, e a remanescente cristã Filadélfia tem recebido. Temos colhido os testemunhos de vitórias, de premiações, do que o Senhor tem feito e do cuidado, como o Senhor nos transporta, como o Senhor nos desloca, Pai Santo, ao longo da trajetória de nossas histórias pessoais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua agindo, continua interferindo, Senhor Jesus. E eu quero, por meio do Teu Espírito onisciente, me lembrar de todos os feitos, de como o Senhor está agindo. Quero Te louvar pela oportunidade e o privilégio de, nesta única vida que tenho aqui na terra, ser um pregador da Tua palavra, ser um expositor da verdade. Eu Te louvo e Te exalto, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome nesta manhã. Senhor Jesus, afasta todo mal. Afasta os espíritos imundos contrários à pregação da palavra de Deus. É em nome do Senhor Jesus que partam em retirada. Põe cerca de fogo sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Afasta as hostes das trevas, em nome do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Divino. Nesta manhã, remanescente cristã Filadélfia, adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Você já passou por alguma situação na sua vida onde você se viu aprisionado? Você já passou por situações em sua vida onde você se viu coagido em situações difíceis, onde você, com a sua competência, às vezes tanto tempo, com certas experiências que são valores agregados à tua vida, e você se viu impotente diante de uma situação, em situações difíceis? Você já se viu em uma situação que somente Deus pondo a sua mão para promover a libertação? Somente Deus milagrosamente poderia pôr a mão e abrir caminho, enviar um agente, enviar um anjo, enviar o seu Espírito de forma milagrosa, promover a salvação, o livramento, a dissolução daquele problema? Você já passou por situações assim? Às vezes você já passou e viu o milagre, como eu estou citando aqui. E às vezes você está passando e precisa deste milagre onde você vai perceber a mão de Deus, o livramento de Deus, porque a ciência já disse que é impossível. O diagnóstico médico já falou que não tem solução.
Precisamos deste Deus. Algo terrível a se observar acerca do povo de Israel, que é de maravilhoso no livro, na palavra de Deus, é que o nosso Deus não omite o pecado dos seus filhos, as escolhas erradas que o povo, a nação de Israel fez, e automaticamente essas escolhas a curto, a médio e a longo prazo vieram acarretar, implicar em situações terribilíssimas, até mesmo a nação inteira ser levada cativo. Veja quando houve o cisma de Israel em 931 a.C., quando Jeroboão encabeçou uma rebelião e ali se tornou rei, conduzindo as 10 tribos do norte. Isso até foi confirmado por meio de um profeta que rasgou o seu manto, separou em 10 partes, e as 10 partes deste manto foram colocadas sobre Jeroboão, e ele haveria de conduzir as 10 tribos ali em Efraim, cuja capital era Samaria, capital das 10 tribos do norte. Jeroboão pode até ter começado os primeiros meses bem, mas algo terrível é por ciúme, pela questão de querer dominar a todos. Ele queria impedir que os israelitas descessem a Jerusalém para cultuar ao Senhor Deus Altíssimo nas festas. Então ele criou um aparelho sacerdotal e automaticamente, por criar um aparelho sacerdotal que não tinha legitimidade dentro da lei de Moisés, automaticamente o povo começou daquela fase em que ele criou esse sistema religioso a se afastar de Deus. E quando o povo de Deus se afasta de Deus, ele vai criar outros deuses, ele vai tangenciar, ele vai criar deuses palpáveis para poder adorar. E é algo terrível. Bem assim também somos nós quando nos afastamos de Deus. Outros deuses dentro da nossa vida, da nossa agenda, vão sendo enxertados. E esses deuses são terríveis, porque eles têm formas espirituais, grilhões espirituais para prender as pessoas. Existem diversas formas de cadeias que nós tentaremos nessa mensagem, pela questão do tempo, assim explanar. Esses ídolos vão criar cadeias terríveis sobre a vida da pessoa. E essas cadeias visam sugar a nossa energia, sugar a nossa vida, destruir o nosso interior. Os irmãos bem sabem, podemos observar que o pecado da bebida, o pecado de outros vícios, de diversas drogas, podem acarretar danos nocivos, terribilíssimos para o corpo humano. Visão, mente, intestino e tantas outras partes. O cérebro, principalmente o cérebro, que ali está a sua alma, o centro das suas decisões. Então Israel começou a adorar outros ídolos e Jeroboão fez vista grossa, pois instituiu ali o culto aos bezerros, né? O mesmo bezerro que o Senhor Deus mandou Moisés destruir. Algo terrível, algo que deixou muito Deus enfurecido. Os cultos nos altos a deusa Neustã, os cultos de fertilidade começaram a ser infiltrados na nação de Israel. E do ano 931 até o ano 722, houveram 9 dinastias. Nunca houve um reino consolidado ali em Israel. Não pôde subsistir, pois existiam diversos deuses enganadores, deuses da mentira, que levaram à derrota e à destruição. No ano 722, Sargão e Senaqueribe destruíram Samaria, uma cidade imponente, riquíssima, até mais bela que a cidade de Jerusalém. Eles foram destruídos, deportados da terra da promessa, que o pai Abraão demarcou como terra, perpetuidade para a nação de Israel. Eles foram deportados, se tornaram escravos. E aquilo que eles adoraram, as suas práticas culturais, o enxerto de culturas pagãs no meio daquele povo, destruiu-os por completo. Mas vemos que Judá ainda permaneceu com o foco na adoração. Mas mesmo assim, o exemplo da queda de Israel em 722 não serviu como um grande exemplo a ser seguido pelos judeus, visto que ainda continuava, até mesmo nas dinastias de Judá, que era uma só da casa de Davi, ainda continuavam a cultuar alguns deuses isoladamente, nos locais altos. Sessões espiritualistas eram praticadas dentro de cavernas. Os deuses da fertilidade continuavam sendo cultuados. Terapins eram introduzidos dentro dos lares. Deixaram que
de crer que Deus prometeu: se obedecer os meus estatutos, eu vou abençoar o gado, vou abençoar a colheita, vou enviar chuva temporã e seródia. Se esqueceram da promessa, agiram com ingratidão, e lá no ano 586, na terceira e grande incursão de Babilônia, também os judeus passaram por um terrível cativeiro e passaram pela terrível deportação. E aí fica difícil, porque retirados da sua terra, os judeus sendo retirados da sua terra e sendo transportados para terras pagãs, iria ficar muito difícil testificar verdadeiramente que Javé é o único Deus, diante de uma sorte, uma infinidade de deuses. Mas algo de maravilhoso que o Senhor, assim, perseverou em amar, foi longânimo em amar essa remanescente que permaneceu, que foi deportada ali em Babilônia, e eles mantiveram firmes nas suas sinagogas, os ensinamentos da palavra de Deus, e o Senhor honrou esses que reconheceram os pecados dos seus pais, reconheceram que foram adúlteros, cultuaram outros ídolos, se esqueceram do Senhor agindo com ingratidão, e as cadeias foram rompidas, e o Senhor trouxe novamente para Israel o seu povo, ou melhor dizendo, para a Judéia o seu povo. Eles voltaram com harpas, cantando, jubilando, e existiram 3 levas de expedição para a restauração da Judéia, de Jerusalém, dos muros e da cidade, uma conduzida, essas mosquinhas são terríveis, uma conduzida por Zorobabel em 537 a.C., outra conduzida por Esdras em 457 a.C., e outra conduzida por Neemias em 445 a.C. O povo voltou jubiloso, o povo voltou alimentado pela palavra de Deus, pela esperança, pelas promessas feitas a Davi, que de Judá haveria de surgir um reino eterno, e que era importante, assim que eles chegassem em Jerusalém, na Judéia, eles perseverassem a cultuar um Deus, somente o único Deus, o Deus que profetizou que eles passariam pelo cativeiro, e adorar esse mesmo Deus que profetizou que esse cativeiro demoraria 70 anos. Tanto Isaías quanto Jeremias profetizam impecavelmente acerca do pecado. O nosso Deus revelou com antecedência que eles passariam por um cativeiro em Babilônia que duraria 70 anos. E quando houve esse grande dia de libertação, Ciro se levanta cumprindo Isaías 45, depois você leia aí na sua casa, aí, Isaías 45, o Senhor chama 150 anos antes de Ciro se levantar como grande imperador persa sobre o mundo. Deus fala, ali decreta que Ciro concederia um edital de proclamação de independência, de libertação para os judeus, para construírem a casa de adoração ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo. E eles voltaram jubilosos, felizes, e esse Salmo 147 é o reconhecimento disso. Somente o Deus Altíssimo pode destruir cativeiros. Somente o Senhor Jesus Cristo pôde vencer a morte. Como diz Hebreus 2,14, assim como os filhos do homem experimentam da carne e do sangue, assim o Filho de Deus adquiriu carne humana e deteve aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. O Senhor Jesus Cristo destruiu aquele que nos mantinha cativo, o diabo, aquele que detinha o império da morte, pois todos os homens sem Cristo, sem fé em Deus, morriam e eram exterminados, eram levados por Satanás para sua prisão perpétua. Mas aqueles que creram na promessa de um Redentor como Jó, e que confessaram com fé, até mesmo na morte, que Jesus Cristo é o Senhor, não morreram, mas descansam aguardando a ressurreição dentre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que pode libertar. Por isso que temos que declarar como salmista, fomos libertos de um cativeiro, o Senhor Jesus desbaratou o cativeiro. Aquele que estava à presença de Deus adquiriu natureza humana e aqui nessa terra desbaratou o cativeiro, levando cativo o cativeiro. O espírito que
assim capacitou o Senhor Jesus Cristo encarnado, levantou uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, é o mesmo que estava ao lado de Deus, encarnou e desbarata esse cativeiro, levando o cativo o cativeiro. O Senhor é o nosso Goel, o nosso vingador de sangue. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bom um cântico de louvor. Se você reconhece essa palavra que eu acabei de pregar, fica muito bem, é muito cabível. Isso é de uma pessoa que está agindo com sanidade mental, que reconhece que é Deus, o Supremo Deus, agindo nos bastidores, ouvindo o clamor dos seus servos, ouvindo o clamor do seu povo que estava arrependido e reconhecendo que é um Deus soberano que tem cuidado do seu povo. É Ele quem promove a nossa libertação. Louvado, exaltado, adorado para sempre. Eu quero louvar, eu quero, assim como os serafins, ficar à presença de Deus. Agora com um corpo incorruptível, tendo condições de ver face a face. Paulo dizia, agora vejo em parte, mas um dia verei face a face, assim como sou conhecido. Eu quero, como os serafins, olhar face a face, ver a face de Deus e adorá-lo para sempre. Fica bem em cada um de nós que professa a fé em Jesus Cristo, adorar ao Senhor para sempre. Veja que no verso 2 nos diz, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos. Acabei de, por meio de uma narrativa histórica, mostrar o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor edificou Jerusalém, o Senhor utilizou a expedição de restauração de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, cada um ao seu tempo, para trazer os filhos, a remanescente do povo de Deus, para construir o propósito de Deus, para construir os intentos de Deus, para fazer parte do projeto de Deus. Então quando a palavra de Deus vem ao teu encontro, ele tem o intuito de te edificar. Que às vezes você está construindo um edifício, uma edificação, que não vai glorificar a Deus, mas vai glorificar o diabo, vai glorificar esse reino, e o reino desta terra vai cair. Já foi profetizado lá por meio de Joel, o mesmo que teve a sua profecia já cumprida. Esse mesmo Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e se cumpriu isso no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas esse mesmo Joel também profetizou que o dia terrível do Senhor vem. E quem poderá estar de pé? Quem poderá sobreviver? Então muitos têm construído edifícios que não glorificam a Deus. E esses edifícios e esses bunkers que estão sendo construídos não vão salvar certas elites dominantes que creem no poder do seu dinheiro, creem na força do seu braço e em suas tecnologias. Veja que o Senhor resgata um povo pobre, um povo humilde, um povo penitente, um povo que reconheceu que foram pecadores, um povo que reconheceu que eles eram descendentes de Abraão. Você já reconheceu que você é descendente de Abraão? Sim, nós somos amigos de Deus, cremos no mesmo Deus de Abraão. Quando Deus instituiu a circuncisão, essa circuncisão que consistia na amputação da carne que cobre o prepúcio do órgão sexual masculino dos filhos de Israel, todo aquele que crê no Deus de Abraão tinha que se circuncidar. Essa bênção da circuncisão vem para as nossas vidas através de Cristo. Lá em Colossenses nos diz que nós temos a circuncisão de Cristo em nossas consciências. Então nós cremos no Deus de Abraão, fazemos parte do povo de Deus. Quando temos convicção que essa circuncisão está sobre as nossas vidas, nós temos uma coragem, uma forma de enfrentar o mundo e os desafios como o mundo não vê. Às vezes alguns dos filhos de Deus não sabem se apropriar daquilo que Deus está prometendo. Veja que na oportunidade de enfrentar aquele gigante, Golias, que enfrentava, zombava e humilhava o exército de Israel, nós vemos que Davi viu a circuncisão por uma ótica que muitos ali não estavam vendo. Quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Você esqueceu às vezes que você tem a circuncisão de Cristo? Se você tem a circuncisão de Cristo, nada poderá deter você. Até a morte, se ela assim consumir o seu corpo, até a enfermidade, nada poderá impedir você de ter a comunhão eterna com o teu Deus.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem edifica, é o Senhor que constrói valores verdadeiros dentro de nós. Ele constrói um projeto, Ele constrói o propósito, um propósito de nos conceder algo bom, agradável e que é eterno. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, como a sua mensagem, como o povo de Israel estão até hoje naquela cidade lá, porque Deus prometeu, a cidade de Davi, Jerusalém. Veja que ele fala, congrega os dispersos de Israel. Terrível, né? Porque ele está falando aqui especificamente, ele congrega os dispersos de Israel, né? O cativeiro babilônico, tanto o cativeiro assírio como o cativeiro babilônico, trouxeram suas consequências nocivas, né? A deportação automaticamente são prisões, como eu disse, formas de cadeia, formas de aprisionamento. Uma remanescente bem pequenina dos filhos de Israel foram chamados depois de samaritanos. Aquela mulher que estava coletando água no poço, teve o privilégio de ser congregada novamente à adoração do verdadeiro Deus, adorar ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, aquele que lhe pedia água. E nós vemos aqui que ele fala que o Senhor traz esses dispersos, aproxima de si. Então, às vezes, entre o povo de Deus tem gente dispersa. Como eu disse há alguns instantes atrás, está cheio de crente dispersa adorando outros deuses. Acharam que por sofrerem uma derrota em uma fase da sua vida, sofrerem uma grande perda, uma grande desilusão, uma grande frustração, isso já é motivo para abandonar a Deus, porque parece que Deus se esqueceu de mim. Não, esse Deus deixou a sua palavra registrada para que os filhos de Israel reconheçam que o Senhor está no controle da situação. Existem fases da nossa vida que nós substituímos Deus. Se estamos sofrendo, temos que analisar a consequência. Como eu disse, num exemplo tão simples, né? A indisciplina alimentar, o vício de bebidas, o vício de drogas, eles trazem consequências nocivas para o corpo. Doenças terribilíssimas, que às vezes, de forma crônica, vai se arrastar pela vida inteira da pessoa. Então a pessoa tem que reconhecer, se afastou do Senhor, deixou de praticar boas práticas, boas ações. Essas consequências trazem implicação para o corpo, a médio e terrivelmente a longo prazo. As pessoas colhem essas consequências. Mas nosso Deus, o mundo, talvez a ciência e as pessoas vão te rejeitar, porque os ídolos são enganadores. Como eu disse, as formas de cadeia ali aprisionam e querem manter a pessoa presa até a morte e levar para o inferno. Mas o nosso Deus, Ele vai de encontro para desbaratar esse cativeiro, para romper essas cadeias, para construir uma grande edificação que glorifique a Cristo. Tão maravilhoso isso, ver como Deus resgata e começa a construir um propósito. Já vi testemunhos de algumas pessoas que ressuscitaram dentre os mortos. Eu tenho até um testemunho gravado, já vi até, peguei em mãos atestado de óbito de pessoas que passaram pela morte e ressuscitaram ali dentro do gavetão do IML. É a obra de Deus. E hoje são grandes evangelistas, são grandes homens de Deus, pessoas que estavam com doenças terminais, receberam o livramento, receberam a salvação, estavam com seu casamento completamente destruído, e Deus pôde restaurar, rompeu as cadeias, rompeu os grilhões, afastou os espíritos de lascividade, os espíritos de adultério que destroem o casamento, que aprisionam a vida do cônjuge. O Senhor assim expulsou esses demônios e restaurou novamente o casamento. Fez reconhecer na fidelidade e nos valores da palavra de Deus, e a pessoa foi liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que ele fala no verso 147:3, ele sara os que têm coração quebrantado e trata as feridas dele. Ao longo de nossa vida nós temos que estar preparados para os dias difíceis. Vemos que o próprio Filho de Deus não recebeu nenhuma forma de isenção dos sofrimentos. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A profecia em Isaías 53 disse que ele haveria de sofrer, de pagar o pato, de pagar os danos, de pagar o preço dos nossos pecados confessados, dos pecados da humanidade. O pecado gera uma maldição terrível que traz desdobramentos a curto, a médio e a longo prazo. Tudo isso foi imputado sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
a dor da traição, da frustração, o amor do dinheiro, da cobiça, todas as implicações e desdobramentos do adultério, das diversas camadas e níveis. O Senhor Jesus Cristo recebeu toda essa maldição na sua carne, a começar desde o pecado de Adão até os nossos dias e do nosso amanhã também. O Senhor Jesus Cristo recebe isso na sua carne. Logo entendemos que o Espírito que ressuscita o Senhor Jesus dentre os mortos nos demonstra que o Espírito de Deus tem poder de curar todas as enfermidades físicas. O salário do pecado é a morte. Então sabemos que qualquer doença aí de determinado nível podem levar à morte, ao óbito. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Podemos ter em fase da nossa vida algumas doenças emocionais. Por quê? Confiamos demais em algumas pessoas, estamos agindo de boa fé, mas a pessoa ali, o cônjuge, ou o sócio da empresa, ou alguém está com um espírito mais ambicioso, um espírito ambicioso já entrou na vida dele, como de Judas, estava entre os 12, mas era um ladrãozinho, gostava de roubar, né, a bolsa de ofertas. Satanás, como disse o evangelista, entrou no coração dele. E veja que traiu seu mestre com um beijo, né? Ele delatou o mestre, quem era dos 11 que estavam ali no Monte das Oliveiras, dos que estavam no Monte das Oliveiras, ele disse: ó, quem eu beijar é o mestre, né? Traiu o mestre com um beijo, traidor, né? Então, veja que as enfermidades que o Senhor Jesus Cristo pôde sanar, pôde curar, foram demonstradas na palavra de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aqui está dizendo isso, que o Senhor sara o coração quebrantado. Temos que reconhecer como Davi no Salmo 51. Quem gostaria de ter um amigo como Davi, que fez toda aquela maldade com um dos seus melhores amigos, um dos soldados mais fiéis da sua infantaria, alguém que ele poderia contar sempre, com Urias. Ele cobiça a mulher do seu próximo, comete adultério, a engravida e depois, por ele mesmo, o próprio Urias vai levar a carta que estava ali planejando a sua própria morte em campo de batalha. Urias seria abandonado em campo de batalha para que morresse. Terrível, né? Imagine você passando por uma situação como essa. Imagine pessoas que te amam vendo uma situação como essa. Você agindo com tanta fidelidade, com tanto amor, a causa de Deus, e de repente sofrendo uma traição. Isso pode gerar feridas terríveis, né? Quantas pessoas ali, quando estão no altar, prometendo fidelidade, prometendo amor, né? No altar, ali diante do padre, diante do pastor, felizes até que a morte os separe, né? Às vezes um arroz queimado pode separar. Unidos até que a morte os separe. Será? Às vezes um arrozinho queimado, né? Uma palavra mal falada, uma seta, né? Às vezes alguns casais de namorado, às vezes só ficam no amasso, no namoro, e beijo, e abraço, e amassa, até outras coisas mais profundas, né? Mas não param para conversar, né? Não param para analisar o que verdadeiramente está dentro da mente das pessoas, né? O que está lá dentro, né? Como aquilo pode aflorar quando as culturas forem unidas debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma casa. Há práticas, costumes, culturas que vão ser unidas no casamento. É terrível. Às vezes a pessoa não conhece o seu cônjuge, né? Não sabe o nível, o organismo emocional que a pessoa tem, né? Minha esposa sabe de tudo que eu gosto. Ela prepara os pratos que eu gosto, né? Porque ela me conhece, né? E aí a gente vai nutrindo, né, essa relação de casamento com agrado, com gentileza, né, tratando bem, moderando as palavras, né, sabendo dialogar. Para um casamento durar tem que haver esse amor. Isso é a maior prova de amor, quando a gente sabe lidar, tratar com as palavras, lidar com as situações, né? Então às vezes algumas pessoas sabem e conhecem o ponto fraco da pessoa, mas fazem questão de utilizar aquilo como uma arma para acusar, para derrubar, para pôr no chão, para demonstrar às vezes até a inveja que sentem da outra pessoa. Vou guardar isso aqui, ó, vai ficar bem guardadinho. Quando você chegar naquela esquina, eu te pego e te cutuco com isso que eu sei de você. Terrível, né?
Às vezes eu aconselho algumas pessoas, né? Vai com a espada e o escudo para conversar com certas pessoas. Com algumas pessoas você tem que conversar com o escudo. Né? Use sempre primeiro o escudo, né? Você que tem um nível espiritual mais elevado, você usa o escudo, né? Para não perder a comunhão, para não perder a fé, né? Você está utilizando esse exemplo aí, né? Mas você vê que a pessoa é do diabo mesmo, aí usa a espada da palavra de Deus para demolir a pessoa, mas sempre usa o escudo, né? Ou seja, resumindo, algumas pessoas nós temos que saber lidar, né? Nós, como estamos num nível espiritual, conhecemos a palavra mais a fundo, nós temos que aprender a lidar com as pessoas, com o conhecimento que temos da palavra de Deus. E o que o salmista está afirmando aqui? Que o nosso Deus, ele sara todos os que têm o coração quebrantado. Como eu disse, o Salmo 51 nos ensina muito bem a lidar com essas situações de quebrantamento, com essas situações onde a pessoa reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, reconhece a consequência dos seus vícios, do abandono a Deus, cultuando outros deuses, outras culturas, outros costumes e outras práticas, e se aproxima de Deus em confissão. Quando a pessoa se aproxima de Deus em confissão, como está a regrinha ali em 1 Pedro capítulo 5, no tempo certo, soberano de Deus, Deus resgata o seu povo. Deus promove a libertação do seu povo. A pessoa sai do cativeiro e conforme vai saindo do cativeiro, a ferida vai secando. Cuidado com o livro de autoajuda, né? Lá em Isaías nos mostra que nós vamos dar voos tão altos como os das águias. Não vai ser voo de galinha, não vai ser voo daquelas aves que só dá aqueles voos rasantes. Vai ser voo mais alto, voo de águia, que faz o seu ninho nas montanhas. O Senhor nos compara os verdadeiros adoradores com esses animais, para que possamos entender a mensagem de Deus. É para montar ninho no topo, para nós ficarmos iluminados, para todos verem, olha, passou pela crise, glorificando a Deus e está de pé. Quantos ficaram na crise caídos lá, abatidos, né? Quantos do povo, hein? Quantos do povo, da igreja ficaram caídos lá, mas aquele ali foi adorador, penitente, coração quebrantado, humilhado, ó, de joelho ele caminhou e alcançou a vitória e foi colocado em exaltação. Veja no verso 4, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Existem algumas ciências hoje que se colocam aí para, através de grandes telescópios, para observar, aproximar as estrelas e saber a dimensão das estrelas, a distância de uma estrela a outra, né? Eu confesso que eu não creio muito nisso. Qual é a vara de medir que esses cientistas astrônomos utilizam para medir a distância das estrelas, né? A sua dimensão e a formação das estrelas, né? Às vezes a sabedoria ela traz uma falsa sensação de poder que gera no coração daquele cientista ateísta. Interessante que eles são ateístas, mas creem na existência de demônios, né? Ele coloca o nome do seu projeto, nome de demônio.